volta com o Jornal da Gazeta e vamos direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os protocolos de controle do contágio do coronavírus nas Olimpíadas, a realização de eventos em meio à pandemia e a flexibilização de atividades. Eu converso agora com a médica Roieli, que é coordenadora da UTI de moléstias infecciosas do Hospital das Clínicas de São Paulo, ela que integra a área médica do Comitê Olímpico do Brasil, lá em Tóquio. Doutora, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, a senhora esteve inclusive em Wuhan, eu acho que vale a gente recordar, para resgatar os brasileiros lá no começo da pandemia, fevereiro do ano passado, né? A gente nem sabia direito como lidar com a pandemia e agora as Olimpíadas são um grande teste, não é, da capacidade de controle num grande evento. As Olimpíadas já foram atrasadas em um ano. Agora tem chamado a atenção que estão ocorrendo muitos casos, né, na Vila Olímpica. E se sabe de todos os protocolos. Eu queria saber, no caso do Brasil, quais são as restrições, quais são os cuidados para se tentar evitar o máximo possível esse contágio. Oi, Denise. O que a gente recomendou para toda a delegação brasileira é que a gente só entra na vila antes das competições, o que significa 2 dias antes do início de qualquer atividade de competição. O objetivo disso é para exatamente evitar esse contato tão próximo dentro da vila. Outro fato é a gente está fazendo por nossa iniciativa a testagem das pessoas contratadas aqui. Temos pessoal do restaurante, os motoristas, que não estão nos planos de testagem do Comitê Olímpico Internacional, mas a gente está fazendo testes neles. Qualquer pessoa que tem algum tipo de sintoma passa pela nossa avaliação, a gente afasta de ter resultado confirmado se tem ou não tem a infecção e o mínimo suspeito a gente afasta esse profissional para exatamente evitar esse contato. Essas pessoas contratadas, elas trabalham e voltam para a sua residência ou voltam para o seu ciclo de amizades, suas atividades normais. Essa é a nossa grande preocupação, dessas pessoas estarem infectadas e trazer o vírus para dentro do nosso meio. Esse é um grande problema que se tem, porque tem um período de incubação em que a pessoa não tem sintomas ou pode sequer ter sintomas mesmo estando doente, não é? Exatamente, isso é um fato muito importante, porque as pessoas vacinadas podem não ter sintoma, mas estarem infectados e têm capacidade de transmitir a doença para outra pessoa. Por isso que a gente toma tanto cuidado, mesmo uma pessoa que já foi infectada ou mesmo a pessoa está vacinada. A população no Japão, uma boa parte pelo menos, foi contra a realização das Olimpíadas, mesmo neste ano, porque o Japão estava em alerta, né? Porque nós temos no mundo todo o surgimento de variantes, a variante Delta tem causado muita preocupação e esse risco é presente também aí, né? Com certeza, a gente dá para entender essa preocupação da população em relação à execução das Olimpíadas no meio desse aumento de casos. Por isso, o nosso papel é evitar que a gente contribua com esse aumento de casos. Por isso que a gente está fazendo as coisas de uma forma tão rigorosa para evitar esse contágio. Agora, aqui no Brasil, nós estamos acompanhando também a flexibilização bem mais ampla agora, inclusive aqui em São Paulo, diante da melhora dos dados, né, da pandemia, de mortes, de contágio. A gente percebe uma certa estabilização, tem oscilações. Agora, o mundo todo ainda convive com preocupações com a pandemia. A senhora, como infectologista, como é que vê esse momento hoje de controle? Denise, assim, a gente pode perceber, a gente aprende principalmente com os países que têm a vacinação mais avançada, de que ainda não estamos controlando totalmente o risco de ressurgimento de aumento de casos. A gente sabe que para atingir o tal de imunidade de rebanho é cada vez mais difícil com conhecimentos de reinfecção, de surgimento de novas variantes que a gente não sabe. Uma pessoa infectada ou com a capacidade de proteção, mesmo a pessoa vacinada pode ter contra essas novas variantes. Então, infelizmente, esse surgimento de aumento de casos ainda pode acontecer. Por isso que a gente tem que aprender a conviver com o vírus. Em que sentido? Manter as medidas de prevenção. Não significa que as pessoas têm que ficar o tempo todo em casa. A economia tem que rodar. A atividade tem que aos poucos voltar ao normal, mas as medidas de prevenção, que principalmente o uso de máscara,
higienização das mãos, não aglomerar sem necessidade. Esses são os pontos mais importantes que a gente tem que incorporar na nossa atividade diária. Agora, pelo que a senhora está acompanhando, as Olimpíadas podem ser uma demonstração de que é possível retomarmos grandes eventos se tomarmos cuidados, ou eles sempre vão trazer algum risco, como a gente tem visto, inclusive, os casos aí durante os Jogos, e as pessoas têm de conviver com esse risco? A grande pergunta é, o aumento de casos está levando ao aumento de internação? Se a gente conseguir, com a vacinação, evitar a forma grave da doença, sim, a gente vai conseguir, aos poucos, voltar à atividade normal. No sentido de, apesar de ter pessoas infectadas, não ter adoecimento de uma forma grave, não está pressionando o sistema de saúde. Se a gente conseguir chegar a esse ponto, a gente conseguiu realmente fazer com que esse aumento de casos não impacta no sistema de saúde e, naturalmente, não impacta na economia. Agora, tem alguns comportamentos que chamam muita atenção, como no caso dos Estados Unidos, em que boa parte da população não quer a vacina e não quer usar máscara. Esse é o grande problema, e isso é um fato que a gente observa também dentro da vila. Tem pessoas que entram e, não, mesmo em ambiente fechado, não estão usando máscara ou não usam adequadamente. E aí é um momento que causa preocupação e que os fiscais estão alertando: se a pessoa não usar máscara, não pode acessar esses ambientes. Mas a gente vê esse tipo de comportamento muitas vezes, inclusive em relação aos atletas. Eu já percebi, por exemplo, alguns que entram com máscara até o momento que vão entrar na disputa mesmo, e outros que já vêm sem máscara, que têm muito menos medo de contágio, não é? Exatamente. Infelizmente, a gente observou isso na abertura das Olimpíadas, né? Teve pessoas que entraram sem máscara, teve delegações que entraram sem máscara, e esse foi outro motivo pelo qual, durante a abertura, o Brasil teve uma presença pequena de pessoas. Exatamente que a gente já sabia que, infelizmente, isso pode acontecer. Agora, a senhora acha que é o momento de ter público? Porque em alguns locais, em alguns esportes, terão público, né? Estão tendo público, né? A maioria não. Mas é o momento? A grande questão é, se as pessoas seguirem direitinho o protocolo, sim, aos poucos a gente pode reabrir. O problema é que a gente está percebendo essas reaberturas de público nos estádios, as pessoas estão dando um jeitinho para conseguir entrar. A gente viu quando teve o final da Copa América, as pessoas comprarem o resultado, sem ter feito o resultado. Isso é um risco não só para a própria pessoa, como para o restante das pessoas que estão ao redor. Acho que a gente tem que levar essa doença a sério. E, infelizmente, a gente percebe que tem gente que ainda não está levando a sério. E a pessoa que chega a comprar um exame falso, ela está expondo a própria família em risco dentro de casa, não é? Exatamente. E depois, quando alguém da família fica doente, a pessoa chora com um leito de UTI, infelizmente já é tarde demais. E no Japão, uma coisa que chama a atenção é que o Japão tradicionalmente usa máscara, sabe lidar melhor com determinadas doenças. Estando aí, a senhora vê essa diferença? Denise, vou te falar uma coisa que me surpreendeu. Mesmo aqui tem gente que não consegue usar direito a máscara, viu? A maior parte da população, sim, adere muito bem. Mas também tem pessoas que a gente vê na rua, que a gente vai de transfer até Vila Olímpica, até locais de treinamento, e a gente observa na rua também tem gente que não usa máscara. Lógico, proporcionalmente é muito menor do que o Brasil, mas isso também acontece. E tem outro fato interessante, que o Japão também tem aquelas pessoas que não acreditam muito na vacinação, não. Eles têm pessoas que têm muita preocupação, que não acreditam nas vacinas produzidas por outros países. Isso é um fato que também assustou um pouquinho a gente, mas é um fato que também tem acontecido. Perfeito, nós conversamos, ouvimos a médica Rui Li, que é coordenadora de UTI de moléstias infecciosas do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, mas faz parte do Comitê Olímpico, da equipe médica, cuidando dos nossos atletas. Doutora, muito obrigada. Obrigada a todos e tenham uma boa noite. Com vocês.